O tema da mensagem de hoje é sabedoria para alcançar a grandeza. Eu quero começar contando uma história, um episódio da minha vida. Quando eu estava na sexta série, o professor da matéria de português, ele deu a seguinte tarefa para a gente. Durante um semestre, nós teríamos que coletar aquelas frases, aqueles provérbios que eram escritos nas carrocerias de caminhão. Quem é do interior já viu muito isso. Quantos já viram isso? Aquelas frases interessantes, algumas até gozadas, né? E durante um semestre inteiro a gente tinha que coletá-las, e ao lado de cada frase nós tínhamos que explicar o que elas significavam. E eu me lembro que naquela época eu detestava ir para a escola, mas por alguma razão aquilo me motivou demais. Eu consegui mais de 300 frases e eu fiz com muito afinco, né, a explicação de cada uma delas. Mas o que resultou daquele trabalho foi que eu passei a refletir para sempre em tudo que é frase que eu lia em caminhões, em outros lugares. Eu queria entender o que estava por trás daquilo. Mal sabia eu que eu estava começando a me apaixonar pela sabedoria. Porque a sabedoria, gente, é a coisa mais importante para que você possa alcançar o progresso, o sucesso e a grandeza. A sabedoria, ela transita em todas as áreas da vida. A sabedoria transita nas questões espirituais, nas questões emocionais, nas questões físicas, profissionais, em todas as áreas da nossa vida. Algumas das frases que eu coletei e que eu me lembro até hoje são frases que certamente vocês conhecem, né? Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Quem já viu essa? E fala do perigo da ganância, né? Nadou e morreu na praia. Significa que não basta começar bem, é muito mais importante terminar bem do que simplesmente começar. A mentira tem perna curta, e a sabedoria por trás disso diz que a verdade é sempre a melhor escolha. A pressa é inimiga da perfeição. Ou seja, é melhor fazer direito para não ter que fazer duas vezes, não é isso? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso significa que a persistência faz com que o fraco vença o forte. Porque a água é mole, a pedra é dura, mas quem vence é a água, desde que haja constância e perseverança. Hoje, gente, eu quero dizer para vocês que Deus nos criou para grandeza. Ele estabeleceu em nós a sua imagem, a sua semelhança. E o objetivo de Deus para cada um de nós é que nós sejamos pessoas que se destacam e que através dessa grandeza que Deus estabelece em nós, seu nome seja glorificado. Mas a sabedoria é o principal instrumento para alcançar a grandeza. Então, a mensagem de hoje, como disse no início, a sabedoria para alcançar a grandeza. Eu quero fazer aqui algumas reflexões com você hoje, começando falando que o Evangelho, ele tem duas forças, ou duas fontes de forças que nós precisamos conhecer. Essas duas fontes de força, quando compreendidas, quando incorporadas, elas nos empoderam. Elas nos tornam pessoas maiores, melhores. Então, eu quero começar dizendo que não basta ser um simpatizante do Evangelho. É necessário que você o introjete na sua vida, para que ele possa
transformar o seu interior, as suas convicções, a sua fé, os seus comportamentos, o seu hábito e a sua vida como um todo. Uma das fontes é Jesus, o Filho de Deus. A outra é o sistema de Deus. A primeira fonte é a vida de Deus em nós. A segunda é a lei de Deus, que é a sua palavra. A primeira força, ou a primeira fonte de força, é o Rei dos Reis e o nosso relacionamento com Ele. A segunda é a força do seu reino e das suas leis. A primeira vem de uma experiência com Deus. A segunda vem do conhecimento de quem Deus é e o que Ele faz. Uma se dá no coração, no espírito. A outra desce para a mente. A salvação é o início dela e é experimentada instantaneamente. Mas os princípios deste reino, eles são incorporados e aprendidos de maneira paulatina, progressiva e ao longo da vida inteira. Então, eu começo dizendo para vocês que se o evangelho que vocês vivem e professam estiver distante de vocês, se o relacionamento com Deus, com a palavra, for meramente intelectual e distante da praxis da sua vida, do seu dia a dia, esse poder extraordinário não transformará quem você é. E tem muita gente que transita, que habita, que passa a vida inteira na igreja sem nunca ser transformado por esta fonte poderosa de poder, que tem, na verdade, duas fontes: a pessoa de Jesus e a sua palavra e o seu reino. A segunda reflexão que eu quero fazer com vocês é que você precisa saber o que Deus quer de você antes que você realize qualquer coisa. Ou seja, você precisa estar em sintonia com o propósito, com o plano, tanto do ponto de vista macro quanto pessoal. Você precisa compreender os arquétipos, os princípios basilares do evangelho, como você precisa entender também a vontade específica de Deus para a sua vida. A pessoa que consegue discernir isso se torna sábia, e por ser sábia, prospera, cresce, se transforma e alcança a dimensão da grandeza. Como fazer isso, pastor? Muita gente me pergunta. Procure por sinais, porque Deus é um Deus que dá sinais. Ele coloca pessoas na sua vida para te apontar os seus erros, os seus defeitos, o seu erro de rota. Procure perceber, às vezes são mentores, às vezes são amigos, às vezes são estranhos. E aquele que aprende a discernir os sinais de Deus, evita o erro, evita o descaminho, evita encontrar um destino errado. Desenvolva a capacidade de responder imediatamente à voz de Deus. Quem obedece logo, evita o sofrimento, evita o caos, evita a dor. Quem resiste, vai ser de alguma maneira disciplinado, porque até mesmo a disciplina de Deus é um ato de amor, porque Deus te ama e você é muito importante, e Ele deu a vida do seu filho por você, então Ele não desiste facilmente de você. Pessoas que discernem, que obedecem, são pessoas que se ferem menos e que alcançam o objetivo mais rapidamente. Elimine tudo aquilo que é perda de tempo ou distração na tua vida. Satanás é muito sagaz e ele frequentemente te apresenta coisas, valores que aparentemente são encantadoras, mas que vão te tirar
do objetivo e do propósito. Quando Deus criou o homem dentro do jardim do Éden, ele tinha milhares de frutas. Satanás tirou o foco do todo e botou o foco naquilo que ele não podia, que o homem não podia. Então, o homem perdeu o big picture, né? Perdeu a visão geral e só conseguiu focar naquilo que ele não podia. Então aprenda, meu querido, a olhar para aquilo que Deus te deu, para tirar os olhos daquilo que você não pode, daquilo que é proibido. Concentre-se nas conexões de Deus para a sua vida. Porque quando Deus vai levar alguém à grandeza, essa pessoa nunca vai sozinha. Deus sempre vai colocar pessoas ao seu lado. E as nossas histórias se entrelaçam. É como um tapeceiro que, ao fazer o seu tapete, ele entrelaça as tramas. E algumas das tramas, elas são contrárias, transversais. Mas são essas diferenças que acabam formando os desenhos, formando as cores e tornando um tapete belo. A sua vida é formada por Deus através de conexões que Ele faz, Ele apresenta pessoas que vão agregar valor na sua vida, que vão acrescentar aquilo que você não tem, e você acrescenta a elas aquilo que elas não têm, e desta maneira o reino de Deus vai sendo engrandecido. Mas você sempre tem que estar à mercê, na submissão do tapeceiro. Quando você olha do avesso, parece uma coisa feia, mas Deus faz assim. Até mesmo as coisas feias dentro de nós acabam se tornando um instrumento de Deus para alcançar o seu propósito. Amém? Mas é muito importante que você busque as conexões certas e permita que o tapeceiro desenhe na sua vida algo muito lindo. Então afaste-se das conexões erradas que podem te levar para longe do propósito de Deus. Até a sabedoria popular, até a sabedoria, né, das historinhas infantis nos mostra isso. Quem se lembra da história do Pinóquio? Não é? Pinóquio era um menino que queria ser gente, e ele foi criado pelo Gepeto. Mas Pinóquio recebeu a vida, e tão logo ele vai para a escola, ele encontra alguém que o quer levar para a ilha dos prazeres. E lá, ao invés dele se tornar um menino de verdade, ele começa a ter as suas orelhas aumentadas, o seu nariz aumentado, o rabo, ou seja, se desvia do propósito para o qual ele foi criado. Então entenda uma coisa, meu irmão. A sabedoria e o entendimento são as chaves de ouro para que você possa administrar qualquer situação na sua vida. Salmo 119, versículo 130 diz o seguinte: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Existem pessoas que têm muito conhecimento, mas quase nada de sabedoria. E em contrapartida, existem pessoas muito simples, tiveram poucas oportunidades e o seu repertório é limitado, mas a sabedoria de Deus na vida delas as torna pessoas plenas, felizes. Então, sabedoria, queridos, nada mais é do que ver as coisas como Deus vê. É a chave de ouro para que você alcance os sonhos de Deus na tua vida. Se o seu sonho é grande, ele requer grande sabedoria. Amém? Então repita comigo, diga assim: eu preciso saber o que Deus quer para mim antes que eu realize qualquer coisa. A terceira reflexão que eu quero fazer sobre sabedoria é que há duas fontes, existem mais, mas eu quero aqui falar especificamente sobre duas fontes de conhecimento,
duas maneiras, dois meios de nos levar ao conhecimento. A primeira fonte são os mentores. A segunda são os erros. Repita comigo. Primeira, mentores. Segundo, erros. Mentores são aquelas pessoas que vão nos ensinar a aprender pelos erros dos outros. É alguém que vai analisar uma situação que deu errado e vai dizer, olha, deu errado por causa disso. Ou deu certo por causa disso. E pessoas que têm mentores em qualquer área da sua vida, encurtam o caminho. Você vê, por exemplo, os professores, ao longo da vida acadêmica que um jovem tem. Quem são os melhores professores? São aqueles que conseguem, de alguma maneira, prender a atenção dos alunos. E quando trazem os problemas matemáticos, que para a grande maioria das pessoas são as áreas de dificuldade, eles ensinam o pulo do gato. Eles repetem exercícios, inúmeros exercícios, e mostram onde é que está o pulo do gato. E esses cursinhos que têm a maior índice de aprovação, eles pegam todos os vestibulares e eles repetem, olha, vai cair isso, para que a pessoa exaustivamente estude o problema, mas não como alguém que vai partir do zero. Porque a definição de inteligência é a capacidade que o indivíduo tem de resolver problemas. Um gênio, ele é autodidata, ele não precisa de ninguém. Ele é autodidata, as coisas acontecem naturalmente. Mas a maioria das pessoas pode aprender, não por genialidade, pode aprender porque alguém lhes contou como é que se faz, o pulo do gato, o shortcut, o atalho para qualquer que seja a situação. Então mentores fazem isso. Professores são mentores, psicólogos são mentores, pastores são mentores. São pessoas que têm uma experiência e que transmitem essa experiência. Aquele indivíduo que faz a lição de casa, que estuda os pulos do gato, quando ele vai enfrentar a prova, ele se lembra, esse exercício é aquele. É desse jeito que faz, ele acerta e é aprovado. Aquele, portanto, que deixou para trás, que não gostou de estudar, que não ouviu o mentor, não ouviu o ensinamento, chega no vestibular e toma pau. Eu quero dizer, gente, que na vida tem muita gente tomando pau porque não quer ouvir os mentores. Então, ou você vai aprender através de mentoria ou através dos próprios erros. Se você está insatisfeito com a sua vida, procure informações, procure ensinamentos e verdades que elevarão o seu nível de conhecimento e que te darão oportunidade de conhecer o caminho para a vitória, o caminho para a resolução dos problemas, sejam eles espirituais, sejam eles emocionais, sejam físicos, sejam profissionais, sejam familiares, relacionais. Ou seja, mentoria, gente, é um grande privilégio. E o evangelho, ele é baseado nisto. Quando a gente fala de discipulado, discípulo é um aluno, é um aprendiz. Jesus fez dos seus discípulos alunos e aprendizes para que um dia eles pudessem ensinar a outros. Então, entenda isso. O mentor nem sempre vai dizer o que você quer ouvir. Ele vai dizer o que você precisa ouvir. E felizes são aqueles que entendem isso. Porque na hora que vem o encorajamento, todo mundo quer, mas na hora que vem a direção, a repreensão, muitos espanam. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa mentalidade neste mundo onde as pessoas não querem regras, não querem ensinamentos, elas querem viver segundo a sua própria maneira de entender as coisas.
é o pós-modernismo, onde as regras não existem, onde a verdade não existe, onde a verdade é relativa e cada um a aplica de acordo com a sua própria maneira. Antigamente, quando eu me converti há 39 anos atrás, a gente aprendia que a Bíblia é a palavra de Deus. Está escrito na Bíblia, tudo bem, eu posso não conseguir fazer, mas a Bíblia falou, é verdade. Vocês se lembram que eu comecei dizendo que há duas fontes de poder? Uma é o Senhor Jesus, a outra é a sua palavra. Então, querido, se há um pecado na sua vida, arrependa-se e rededique a sua vida a Jesus. Permita que o sangue de Jesus te perdoe, e isto vai restaurar o favor de Deus na sua vida. Procure mentores que sejam comprometidos com a verdade, que sejam pessoas maduras. Hoje em dia, existem muitos pastores jovens, e glória a Deus por isso. Eu mesmo comecei muito cedo como um pastor, mas eu quero dizer uma coisa para você: mesmo você que é um pastor jovem, aproxime-se de um pastor mais maduro, porque existem coisas na nossa vida que só a maturidade vai ensinar. Hoje eu estava falando com uma pessoa e eu disse isso. Eu falei, eu tenho ovelhas aqui que estão comigo desde quando eu era jovem. Estou vendo o Kiko tá, não sei se ele está aqui hoje, eu vi ontem, mas estou vendo o Wilson ali. Gente que me pegou quando eu estava começando. Eu já tinha muito potencial, eu já era uma pessoa inteligente, já era apaixonado por Jesus, mas eu era imaturo em algumas coisas. Então, as minhas ovelhas daquele tempo sofreram algumas coisas da minha própria incapacidade, porque eu era muito jovem. Hoje eu sou uma pessoa muito mais madura. Então, isso não é discurso de velho não, tá? Eu quero muitos jovens. Nós precisamos da força do jovem. Mas tem coisas, a maneira de enxergar a vida, a realidade, o mundo espiritual, que somente a maturidade dá. Então, procure mentores que de fato vão evitar o teu sofrimento ao apontar direção e caminhos que são a verdade da palavra de Deus. Amém? Existem mentores em diversas áreas. Por exemplo, pessoas que lutam com drogas. Geralmente eles procuram apoio. Você tem aí os alcoólicos anônimos, né? Alcoólatras anônimos. Por que as pessoas vão lá? Porque lá existem pessoas que compreendem a situação daquele indivíduo que chega, mas que já venceram. Então eles vão dizer o caminho das pedras, como vencer quando vier, né, a compulsão, a tentação. Pessoas que estão com problemas psicológicos graves, procuram quem? Procuram psicólogos. Pessoas que estudaram, que fizeram terapia, que conhecem a maneira da mentalidade humana funcionar. Pessoas que têm problemas espirituais, relacionais, procuram pastores, porque pastores conhecem a palavra de Deus, conhecem o coração das pessoas. Ou seja, queridos, mentoria é algo que eu quero pintar de vermelho aqui. Porque quando um pastor, quando um líder chega e aponta para você o seu erro, ele não quer te diminuir, ele quer te dar vitória. E aquele que recebe e ouve, não sofre, ou sofre menos, e o caminho é encurtado. Ovelhas que se recusam a serem ensinadas, não progridem. E quando aprendem com muita perda e com muita dor. A palavra de Deus diz que aquele que muitas vezes é admoestado sem se arrepender, será quebrado sem que haja cura. Às vezes, gente, a pessoa ela é tão contumaz em não ouvir, que às vezes ela tem perdas que jamais serão repostas. Quero deixar claro que o perdão de Deus sempre existirá,
Mas muitas vezes, os erros que a pessoa comete depois de ser admoestada causam algumas desestruturações na vida que não serão mais restauradas. Então não permita que a tua vida chegue a esse ponto. Ouça os seus mentores, seja obediente a Deus, porque a sabedoria é o conhecimento aplicado. Amém? Em quarto lugar, eu quero dizer que os princípios de sabedoria, eles vão te levar à grandeza. O primeiro deles, gente, é bem difícil de ser obedecido, viu? Mas eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: domine a tua língua. Nunca diga palavras que façam que Satanás pense que ele está vencendo. Satanás, ele é um espírito do mal, que ele age somente com legalidade. E quando ele encontra uma pessoa que erra frequentemente pela língua, ele fala: essa eu vou acabar com ela, eu vou destruir tudo que ela tem. Então é muito importante que você entenda que o dom de fala é o principal dom que Deus deu ao ser humano. Com a palavra você abre portas, com a palavra você destrói relacionamentos. Então, este é um dom, é como se fosse uma bomba atômica, que você pode usar ou contra o território do inimigo ou contra o território amigo. Então pessoas que falam por falar, que falam muito, que falam sem pensar, frequentemente estão se metendo em encrenca e estão perdendo oportunidades que Deus lhes abriu. Cuidado com a sua língua. Não empodere a Satanás com suas palavras. Suas palavras são vida e morte, diz a Bíblia. O poder da vida e da morte está na língua. Eu vou dar um exemplo para você. Você pega uma pessoa que está abatida, que está cansada, e vem alguém e percebe, discerne e traz uma palavra de amor, de encorajamento. O que resulta daquilo? Gratidão, amizade, vínculo. Pessoas que usam da palavra assim, as portas sempre abrirão no mundo. Presta atenção no que eu estou lhes dizendo. Pessoas amáveis, pessoas que encorajam os outros, pessoas que têm muita parcimônia para criticar e têm muita facilidade de encorajar, são pessoas que abrem portas. Eu não estou dizendo aqui que você nunca possa fazer uma crítica, que você nunca possa falar de maneira a ferir até alguém. Mas pense bem, qual é o seu relacionamento com essa pessoa? Se você for pai dela, se você for pastor dela, se você for mentor dela, você tem esta autoridade e oportunidade de corrigir. Mas se você não é nada disso para ele, você não tem que ficar falando dessa pessoa, nem para ela e nem para ninguém. Porque palavras, se não forem medidas, elas podem ferir, podem destruir, ou podem também construir e impulsionar. Então cuidado com a sua língua. Mesmo nós que somos líderes, pastores, a gente passa às vezes do limite. Só que quando você erra, você tem que ter humildade para pedir perdão. Passei do limite. Assim como um pai pode errar, passar do limite na sua disciplina. Agora, é muito importante que você entenda que a palavra empodera o diabo ou libera o poder de Deus. Porque quando você fala em concordância com a Bíblia, Deus concorda na terra aquilo que já está determinado no céu. Amém ou não? Segundo conselho que eu quero dar para você: a vida muda quando suas prioridades mudam. Repita comigo: a vida muda
quando as suas prioridades mudam. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Prioridades certas canalizam a sua energia para a direção certa. Prioridades erradas desviam a tua atenção. E Satanás sempre vai querer colocar um outro foco para que aquilo que você está fazendo para a glória de Deus seja deixado de lado e você faça aquilo para o qual Deus não te chamou. Quem de vocês aqui já brincou na infância com lente de aumento, com o sol? Eu adorava ver aquele negócio. Eu não entendia, né, o que é fisicamente o que acontecia. Mas ali nada mais é do que uma lente que concentra a luz e o calor num foco muito menor do que a lente como um todo. E aí a energia da luz e do calor faz pegar fogo, né? Queima uma folha, queima uma superfície, por causa da concentração. Prioridades fazem isso. Quando você dá prioridade a uma coisa certa, que tem a ver com o chamado e o propósito e os dons que Deus tem para você, você certamente vai progredir, desenvolver, realizar, canalizar aquela energia. Mas prioridades erradas roubam o destino. Terceira coisa que eu quero dizer para vocês aqui: qualquer desordem, presta atenção, qualquer desordem na sua vida pode provocar a morte dos seus sonhos. A sua vida pessoal interfere na sua vida profissional, sim ou não? A sua vida espiritual interfere na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Então, quando alguém tem uma prioridade única, por exemplo, no trabalho, e trabalha, e por causa do trabalho, acaba deixando de lado outras áreas do relacionamento, ela começa a prosperar numa área, mas de repente, outras áreas começam a corroer aquela área do profissional. Quando Deus fala, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não está falando só do teu tempo, está falando do teu coração. Porque quando o reino de Deus ele entra na sua vida, e ele deixa de ser simplesmente mais uma das possibilidades que conduzirão o seu destino, ele vai transformar a sua maneira de falar, de pensar, de sentir nos seus relacionamentos, ou seja, e ainda tem um favor sobrenatural de Deus que vai entrar para corrigir aquilo que não pode ser corrigido pelo seu esforço. Então, é muito importante, quando você perceber uma área na tua vida que está em desordem, tem que pedir a ajuda de Deus, tem que pedir que Deus possa te apontar os caminhos, te mostrar de onde veio aquele erro, onde veio aquela situação e corrigi-la, para que aquilo não se torne cada vez mais, porque é como jogar uma pedra num lago, os círculos começam a ser concêntricos cada vez maiores, porque a onda se espalha. Então, qual é a área da tua vida que está emanando energia para o lado? É o bem ou é o mal? É o certo ou o errado? Então, meu querido, a quarta verdade que eu quero falar aqui para vocês é que as suas falhas permanecerão enquanto você permitir. A decisão de mudar é sua. Repita comigo isso aí: as minhas falhas permanecerão enquanto eu as permitir. A decisão de mudar é minha. Porque tem gente que culpa o outro. É sempre o outro. Eu sou assim porque meus pais. Eu sou assim porque eu sofri. Eu sou assim porque fulano é ruim, porque meu marido é ruim, porque minha mulher é ruim, porque o pastor é ruim, porque o Brasil não presta.
qualquer que seja uma atitude que transfira a responsabilidade da sua vida para o outro, não vai dar certo. Não culpe os outros. A sua mudança não depende do que os outros fazem. Porque tem muita gente que diz assim, meu casamento vai melhorar se ele fizer isso. Não vai melhorar assim. Teu casamento vai melhorar se você fizer a tua parte. Você tem que decidir por você, a despeito do outro. A sua mudança depende somente de você. Deus pode te ajudar, mentores podem te ajudar, pessoas que te amam e conhecem as suas fraquezas e as suas qualidades podem lhe ajudar. Mas a decisão de dizer sim para Deus, sim ao conselho, é sua. Por que a Bíblia diz que o homem tem que ser tardio para falar, tardio para se irar, mas tem que ser pronto para ouvir? A palavra pronto no grego é taxis, é a palavra que significa rápido. Deus falou e você, pá, peguei, é meu. Agora, tardio no grego é brades. Brades de bradicardia, significa uma pessoa pazza. O camarada falou uma coisa, será que eu entendi mesmo? Aquela ofensa que veio direta, pá, e você tem vontade de falar, não é possível que ele disse isso. Não é possível, eu não entendi. Seja lento para falar, seja pronto para ouvir. Amém? Então quando alguém aponta, até os seus inimigos, viu gente, podem ser usados para apontar a sua fraqueza. Eu durante muito tempo da minha vida, a gente responde, né, a nossa história. Eu fui na minha infância, meu pai perdeu tudo, e a gente saiu de uma situação boa para uma situação muito precária, não tinha dinheiro nem para comer. E eu vivia numa cidade pequenininha, em que a escola do estado estudava o rico e o pobre, tudo junto. Então eu cresci ouvindo os filhinhos de papai dizendo, nossa, esse é o tênis que você usou? Eu me lembro que quando eu era já velho, eu vi um tênis All Star, eu tive vontade de comprar, porque eu passei a minha infância inteira querendo comprar um All Star, e eu nunca pude ter. Quando eu botei aquele troço, eu falei, eu estou velho demais, isso aqui é duro. Não vou mais usar All Star, mas eu comprei um. Porque na minha época era isso. Então, as pessoas vinham, falavam das suas festas. Eu nunca tive uma festa de aniversário na minha infância. Nunca pude chamar meus amiguinhos para celebrar. Alguns dos meus irmãos choravam. Eu descobri que eu era forte e corajoso. Então falou, pau. Aí eles passaram a me respeitar. Eu passei a vida inteira acreditando que eu podia resolver tudo no pau. Só que o que aconteceu, irmãos? Quando eu estava já no seminário, um dia, o rapaz estava chegando, eu era o segundo anista, ele era o primeiro anista, eu ia discipulá-lo, assim, de cara, ele virou para mim e falou, sabe que eu não vou com a tua cara? Eu falei, mas por quê? Porque você é muito arrogante. Você acha que você é bom em tudo? Eu falei, na verdade eu penso assim mesmo. Ele falou, eu não aguento isso. Aquilo ficou em mim. Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, você tem toda a razão. Doeu pra caramba para ouvir isso. Mas eu acho que Deus está querendo que eu mude isso. E eu comecei a trabalhar isso na minha vida. Algumas pessoas que me diziam isso me amavam. Um dia o Alcides falou uma coisa para mim. Eu, quando eu te conheci, te achava muito metido. Isso estava ouvindo o meu melhor amigo, né? Aí eu comecei a olhar para a vida dele. E ele era um cara que tinha chegado no topo, mas era super humilde. Todo mundo, era que nem abelha no mel. Todo mundo gostava dele.
Aí eu comecei, mas o que ele tem? E eu percebi que ele era simples, que ele era uma pessoa que sorria para os outros, amoroso com todo mundo. E eu comecei a aprender dele. De vez em quando, o velho homem ainda tenta levantar. Eu falo, morre, velho homem, você já morreu, defunto, zumbi, vai para o teu lugar. O que eu quero dizer para vocês, que até as pessoas que não amam vocês, podem ser instrumentos de ensinamento. A melhor maneira de você aprender é ter bom ouvido. Você é pronto para ouvir. Peça para o Espírito Santo que Ele não permita que você seja tão afetado pela palavra que vem para te destruir, porque no fundo Satanás também vai usar pessoas para te destruir. Então você tem que aprender a ouvir e consultar a Deus, a procurar pessoas que te amam, para mostrar para você onde que você está errado. Porque, querido, quando você aprende a lição, você vence a batalha. Está me entendendo? É como aquele jovem que aprendeu a fazer aquele problema porque alguém o ensinou. Chega no vestibular, ele tira de letra e ele resolve a questão. E a sabedoria faz isso em todas as áreas da nossa vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Porque Deus é bom. Em quinto lugar, eu quero dizer que você não decide o seu futuro. Você decide os seus hábitos. E os seus hábitos decidem o seu futuro. Você entendeu o que eu falei? Aquilo que você torna fundamental na tua vida, os seus hábitos, isso que vai decidir o seu futuro. Em sexto lugar, eu quero dizer que você nunca deixará o lugar que está, enquanto não decidir onde gostaria de estar. Enquanto você ficar só, eu sonho com isso, mas não faz nada para aquilo, você não vai sair do lugar que você está. O futuro que vai estar diante de você, você decide agora. Qual é o preço que você vai pagar? Qual é o preço que você vai pagar pelos teus sonhos? Você nunca vai sair do lugar que você está, se continuar do jeito que está. Tem que decidir, eu quero estar lá e eu vou fazer algo para chegar lá. Em sétimo lugar, as estações da sua vida mudam sempre que você decide crer. Eu estou trazendo uma palavra aqui que pode mudar a sua vida. Alguns vão sair daqui e vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Outros vão sair daqui e dizer, olha, o que me incomodou? O que isso diz respeito a mim? E se começar a crer na palavra que Deus está trazendo através desse profeta nesse púlpito, a tua vida vai mudar, amém ou não? Glória a Deus, pode aplaudir. Deus não lhe fez para afundar, Deus lhe fez para planar. Deus não lhe fez para cair, Deus lhe fez para subir e voar. Isaías 40:30-31 diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem. Ou seja, na caminhada da vida, até os mais preparados se cansam, se fatigam. Mas ele diz, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, amém? Porque quando você obedece a Deus, a palavra de Deus, você entra num outro reino, numa outra dimensão. Glória a Deus, igreja, se expresse. Eu quero concluir essa palavra dizendo que qualquer movimento que você faça em direção à autossuficiência, não estou nem aí, não concordo com isso, o levará para longe de Deus. Suas decisões vão abrir as portas ou vão fechá-las. Cada ato de desobediência o leva
para longe da grandeza, e cada ato de obediência encurtará os caminhos. O primeiro ato de sabedoria que muda a vida de alguém definitivamente é reconhecer que é pecador e que precisa de um Salvador. E esse Salvador tem um nome. Aliás, é o único que pode te salvar. Porque não há um outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que importa que todos que o invoquem sejam salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, o principal ato de sabedoria da tua vida é se render a Jesus, é entregar o seu futuro, a tua vida a Ele. Mas depois deste ato de fé, o que Deus espera de você é que você se entregue a Ele, entregue o destino, o timão, o leme da tua vida, para que o poder, não só do relacionamento com Ele, mas o poder do seu reino, transforme a tua história. Você pode ter vindo de uma família disfuncional, de uma história de maldições, mas quando você se submete a este Deus poderoso, o reino dele vai estabelecer nova vida na sua história, e um novo destino. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, igreja? Então o Evangelho, ele transforma as vidas, ele muda os decretos do inferno. Mas entenda uma coisa: com Deus, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temor a Deus é obediência. A obediência à palavra de Deus vai te livrar da morte e vai trazer vida. Eu termino essa palavra repetindo o que eu disse no começo. Se você acha que o propósito de Deus para a tua vida é que você seja medíocre, isto vem do diabo. Deus não te chamou para a mediocridade, Ele te chamou para a grandeza. Mas para que você alcance o plano de Deus e o potencial de Deus para a tua vida, você precisa ter sabedoria. E sabedoria é o poder de Deus e o conhecimento de Deus aplicado. Então eu quero que você feche os seus olhos agora e você faça uma autoavaliação. O primeiro ato de sabedoria que Deus espera de você é que você se aproprie do que Ele fez na cruz. Jesus morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Aquilo que nem eu e nem ninguém nesse mundo poderia fazer, que é entrar no céu pelos seus próprios atos, Jesus conquistou na cruz. Isto é herança que você recebe de graça. Mas para que isso aconteça, você tem que dizer sim para Ele. A Bíblia diz que você crê no coração para a justiça e confessa com a boca para a salvação. Lembra que eu disse a vocês que há poder de vida e de morte na língua? O primeiro ato que traz vida e vida eterna é você dizer para Deus: sim, Senhor, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por mim, e eu me rendo a Ti, eu entrego a minha vida, o meu futuro a Ti. Você que está pela internet, está vendo aí esse QR Code. Se você quiser fazer essa entrega, coloque o teu celular aí, deixe que nos saibamos quem é você e que você está se entregando. Mas para você que está aqui hoje, meu querido, que entrou aqui hoje e quer mudar de vida, que ainda não teve uma experiência verdadeira com Cristo, talvez você seja só um simpatizante que gosta do que Jesus fez, mas isso não entrou dentro de você, ainda não se misturou com a tua alma e com o teu espírito. Essa verdade ainda não mudou
aquilo que está dentro de você. Hoje, você tem essa oportunidade que Deus está abrindo para você, de entregar a sua vida e o seu futuro para Jesus. E eu vou te ajudar a fazer essa oração, se você quiser. Eu só preciso que você levante a sua mão, onde você estiver, para que eu ore pela sua vida. Graças a Deus, graças a Deus. Fique com a mão levantada, por favor. Há mais alguém aqui? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muitas pessoas, aleluia. Há mais alguém aqui? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu vou pedir para você ficar de pé enquanto eu oro pela sua vida. Diáconos, vão até essas pessoas, são muitas vidas. E você que está comigo aqui pela internet, e vocês aqui presentes, põe a mão no coração e orem comigo dizendo: Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador e que eu preciso de um Salvador, e não há outro Salvador além de Ti, Jesus. Por isso eu entrego a minha vida, eu confesso os meus pecados, e eu entrego o meu futuro nas Tuas mãos, porque sozinho eu não consigo. Mas se o Senhor estiver na minha vida, me mostrando a direção, eu sei que o Senhor vai me levar à grandeza. Por isso eu entrego agora tudo que está no meu coração, e pela fé eu declaro, agora diga bem forte: Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, igreja, aplauda o Senhor. Mas eu quero ainda orar pela igreja e por aqueles que estão me vendo. E se você hoje foi tocado por alguma área na tua vida que você precisa entregar para o Senhor, entenda uma coisa, irmãos: atos proféticos, quando você ouve um apelo, um apelo é uma oportunidade que Deus está te dando de publicamente pedir ao Senhor: me ajuda nesta área da minha vida, porque eu quero vencer. E a palavra de Deus nos garante que isso é possível, me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus tem uma chamada para você de grandeza, de ser alguém que vai fazer diferença, que vai brilhar mais do que os outros, porque é isso que Jesus espera dos seus discípulos. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então eu quero que você feche os seus olhos, e se você quer entregar alguma área da sua vida, e quer pedir que a sabedoria de Deus te dê as respostas, aponte as direções, e te ajude a mudar esse comportamento viciado, fique de pé do seu lugar, onde você estiver. Põe a mão no seu coração, meu querido. Ore comigo assim, dizendo: Senhor meu Deus, eu quero ser obediente, obediente à Tua voz, obediente à Tua palavra, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não concordo. Eu não quero, Senhor, ser retido, ser diminuído, ser impedido de alcançar o Teu propósito de grandeza na minha vida. Por isso, humildemente, Senhor, eu te peço: me ajuda, trata comigo, abre os meus ouvidos, dá-me humildade, Senhor, para ouvir quando algo que eu ouço não é bom, para perceber os Teus sinais, através dos amigos, dos mentores e até dos inimigos. Espírito Santo, Tu és o maior dos mentores, e eu te peço sinceramente: não desistas de mim, porque eu quero ser sal da terra e luz do mundo. Não quero dar desculpas, Senhor, para justificar os meus erros.
os meus pecados. Eu quero aprender pelas experiências de outros e não pelos meus erros. Eu entrego a minha vida, meu temperamento, minha personalidade, a minha história nas tuas mãos. Usa, Senhor, dos meios que tu quiseres, para que eu seja transformado. Eu creio que o Senhor tem um chamado para a grandeza na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.